Glória a Deus, glória a Deus. Que bom, irmãos, nós estamos aqui na presença do nosso Deus, buscando a sua face. Vira aí para o seu irmão e fala para ele: ó, que bom que você veio, que bom que você está aqui. É um tempo, irmãos, especial. A gente pode buscar a Deus na nossa casa, a gente pode buscar a Deus no privado, no nosso lar, mas quando nós nos reunimos como comunidade de fé, como igreja do Senhor Jesus, nós temos um tempo todo dedicado para buscar a face do nosso Deus, adorar o seu nome e ser tocado, profundamente tocado pela sua presença. Que momento glorioso de louvor nós tivemos aqui. O Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja e nunca vai parar. Por quê? Porque ela está edificada sobre a rocha. O próprio Jesus é a rocha que nos fundamenta e por isso as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Iremos avançar e realizar o trabalho que Jesus colocou nas nossas mãos. Por isso, domingo de manhã, a gente esteve aqui fazendo o trabalho do Senhor, foi um tempo de oração. Irmãos, como tem sido maravilhoso a gente separar 1 hora do nosso dia. Veja, a gente tem 24 horas no domingo. Aí a gente separa 1 hora, 8 horas da manhã, para estar aqui dedicado, orando ao Senhor, clamando ao Senhor. A gente agradece a Deus, a gente suplica ao Senhor, a gente intercede por sua família, intercede por sua vida. Você não sentiu um anjo te incomodando lá, não? Então, a gente tem orado por você também, para que Deus faça a obra na sua vida, venha impactar a sua vida também. Então, nós fomos chamados, irmãos, para orar sem cessar. Então, Jesus orou quando estava na praia, Jesus orou quando estava no monte, Jesus orou dentro dos lares, Jesus orou caminhando, enfim, a todo momento Jesus estava clamando, e nós, como seus discípulos, queremos imitá-lo, até mesmo nessa busca de oração. Então, os nossos domingos têm começado assim, intensa oração diante do Senhor. E aí a gente tem aquele momento de estudar a palavra, aquele café de comunhão e aquele nosso primeiro culto de celebração matinal na presença do Senhor. E agora, o que a gente está fazendo aqui? Encerrando, fechando o nosso domingo na presença do Senhor, para que a gente possa avançar no projeto que Deus estabeleceu nas nossas vidas. Eu quero pregar uma mensagem aqui hoje, lá em Mateus capítulo 4, a partir do verso 18. Abra aí a sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 4, a partir do verso 18, para a gente ministrar essa mensagem aqui nessa noite. Você foi avistado por Jesus. Esse é o título da nossa pregação aqui nessa noite. Você foi avistado por Jesus. Jesus te avistou aqui hoje. E o que Ele quer fazer na sua vida? Você já parou para pensar nisso? O que Jesus quer fazer na minha vida? Qual é o projeto? Qual é o propósito que Ele tem na minha vida? Visto que Ele me avistou, e me avistou com um projeto extraordinário do seu reino. E eu quero viver isso na minha vida, irmãos. Eu quero viver o projeto de Deus, a plenitude do Evangelho de Jesus Cristo na minha vida. E eu acredito que você também quer viver isso na sua vida. Posso ler a palavra de Deus? Então, Mateus capítulo 4 é o texto do chamado dos discípulos de Jesus Cristo. Tem até um copo especial aqui para a gente beber água, hein, Carlinhos? Ó. Fica com ciúme, não. Vamos lá, Mateus capítulo 4, a partir do verso 18, diz assim, a palavra de Deus. Enquanto andava às margens do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. Então Jesus lhes disse: sigam-me, e eu vos farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Eles estavam no barco com Zebedeu, o seu pai, preparando as redes. Jesus os chamou. E eles, deixando imediatamente o barco e o pai, o seguiram somente até aí. Senhor Jesus, nós lemos a Tua palavra aqui nessa noite e pedimos que o Teu Espírito Santo venha ministrar nos nossos corações. Estamos diante, Senhor, da chamada de 4 discípulos. Estamos diante de um momento extraordinário na vida de 4 pessoas. O Senhor realizou um projeto transformador, um projeto redentivo, um projeto do servir no Seu reino.
E nós queremos viver tudo isso nas nossas vidas, porque o Senhor também nos chama a vivenciar aquilo que esses homens vivenciaram. O Senhor nos chama a vivenciar aquilo que os seus primeiros discípulos vivenciaram. E nós queremos nos render aos seus pés e ouvir a tua voz aqui nessa noite, para prosseguirmos na direção, no alvo que o Senhor estabeleceu para as nossas vidas. Por isso, fale profundamente aos nossos corações aqui nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Bom, irmãos, nós sabemos que o Lago da Galileia tem uma importância fundamental na história do Evangelho. A maior parte do Evangelho de Jesus se desenrola onde? No Lago da Galileia e nos seus entornos. Os 3 anos do ministério de Jesus, a sua obra de redenção realizada entre os homens, foi vivenciada ali, no Lago da Galileia e no seu entorno. Então, quando você lê a história do Evangelho, a maioria dos milagres, a maioria dos fatos extraordinários do Evangelho vão acontecer aonde? No lago e no entorno do lago. Aqui é um dos exemplos que nós temos. Nós poderíamos citar aqui vários exemplos daquilo que Jesus realizou ali dentro daquele lago e no entorno daquele lago. Quem não lembra daquele momento da tempestade que os discípulos enfrentaram quando Jesus estava atravessando para visitar uma região chamada Gadara? No meio daquele lago, os discípulos enfrentaram uma tempestade e de repente Jesus, no meio daquela tempestade, ele se levanta, repreende a fúria do vento, repreende aquela tempestade e transforma aquele lago numa paz extraordinária. Em outra ocasião, os discípulos enfrentaram uma ventania e Jesus aparece caminhando sobre a superfície do lago, como se estivesse caminhando numa pista congelada. Enfim, foram 2 momentos que marcaram muito a vida dos discípulos. Foi ali que ele fez também aquela grande pesca maravilhosa. Lance a rede à direita do barco. E quando lançaram e puxaram aquela rede, eles vivenciaram uma pesca que eles nunca tinham realizado em toda a sua vida. Por mais profissionais que fossem, por mais anos que tivessem na profissão de pesca, naquele dia que eles atenderam a palavra de Jesus e lançaram a rede à direita do barco, eles viram aquilo que nunca viram na sua vida. Então é isso que a gente encontra ali naquele cenário. O Lago da Galileia ganhou uma importância extraordinária, entrou para a história, chegou aos nossos dias como um lugar, um palco, um cenário aonde Jesus realizou vários milagres e maravilhas. E aqui a gente está diante de mais um evento que é importante para a vida do Evangelho, ou melhor dizendo, para a história do Evangelho, e é importante também para as nossas vidas, porque aqui a gente encontra aquele momento que Jesus passa no Lago da Galileia para chamar os seus discípulos. E qual é o contexto aqui, irmãos? Do capítulo 4 de Mateus, o Senhor enfrenta aquela grande tentação no deserto, passa lá 40 dias guiado pelo Espírito Santo, ele supera aquela tentação, vence a sua tentação e sai daquele deserto e vai residir aonde? Em Cafarnaum, que ficava às margens do Lago da Galileia, e transformou aquela cidade, a cidade de Cafarnaum, no centro, na base do seu ministério em toda a Galileia. E é interessante, presbítero George, quando ele chegou ali, se mudou para lá, não numa visão aleatória, não porque quis ir para ali. Ele, quando se muda para lá, ele atende uma profecia. Essa mudança que ele faz de Nazaré para Cafarnaum, está atendendo uma profecia, uma palavra profética de Isaías. Lá atrás, há quase 800 anos, Isaías pregou dizendo: e tu, Galileia dos gentios. Ou seja, era uma Galileia dos gentios, o povo que habitava em grandes trevas viu uma luz. O povo que vivia na região da sombra da morte viu uma grande luz. Então, quando Jesus vai para lá, ele vai para lá de modo intencional, ele não vai para lá simplesmente unidunité, vou chegar aqui. Ele vai para lá atendendo a palavra do Senhor, atendendo uma profecia que estava estabelecida na sua vida. E quando se moveu para Cafarnaum, chegou lá, a luz brilhou naquela região. E como, irmãos, que a luz brilhou naquela região? Será que foi um espetáculo cinematográfico? Será que as luzes brilharam? Será que o povo dali viu um raio brilhante no céu? Não, Jesus foi para lá, brilhou a luz nas trevas, brilhou a luz na escuridão. E como que ele fez isso? Como que ele brilhou a luz nas trevas? Ao chegar em Cafarnaum, Carla, ele simplesmente abre a sua boca
e começa a pregar o Evangelho. Se arrependam, porque o reino de Deus chegou a vós. E com essa mensagem simples, mas impactante, aquela população mergulhada na escuridão, mergulhada numa vida obscurantista, vivenciou a manifestação da luz de Cristo nas suas vidas. Então, como é que Jesus manifesta a sua luz lá em Cafarnaum? Como que ele brilha a sua luz? Através do Evangelho que chama o arrependimento e apresenta a verdadeira proposta do reino de Deus. Foi algo impressionante, porque as pessoas começaram a ver algo diferente. A vida dessas pessoas começaram a ser transformada. Quem vivia oprimido, quem vivia debaixo de opressão, quem vivia com a sua mente perturbada em trevas, quem vivia naquela angústia gerada pelo reino das trevas naquela região, pôde receber o impacto da luz de Cristo que transformou suas vidas. Então ele já chega causando, causando transformação, já chega causando regeneração, já chega brilhando na vida daquelas pessoas que precisam encontrar a luz de Cristo. Mas você sabe, nem Deus, irmãos, gosta de fazer nada sozinho. Não é um fato bíblico isso? Ele tem todo o poder de fazer tudo sozinho. Ele tem todo o poder de matar tudo nos peitos e levar à frente do jeito dele, ou não? Ele é soberano, tem todo o poder nas suas mãos, mas ele sempre resolve fazer a sua obra com a participação daqueles que ele chamou para si. Ele nos dá o privilégio de participar daquilo que ele está fazendo no mundo. Você já se colocou nessa pergunta? Você já se colocou essa pergunta? O que Deus tem feito no mundo hoje? Você já parou para analisar isso? Hoje, no dia, que dia que é hoje? Está ali, deixa eu ver se eu consigo enxergar. Dia 22, agora tem um relógio lá bonito lá, não dá mais para a gente dizer que passou da hora porque não viu o horário. Então está lá, dia 22 de fevereiro. Gostou, Carlos? Dia 22 de fevereiro. Então o que Jesus está fazendo no mundo hoje? O que Ele está operando no mundo hoje? E mais específico ainda, o que eu tenho feito para corresponder isso que Jesus está fazendo no mundo hoje? Qual é a minha participação disso? Eu quero participar disso, eu tenho me lançado a participar disso. Então veja, irmãos, Ele não gosta de fazer nada sozinho, mesmo podendo fazer tudo sozinho. Então, de repente, depois de vencer na tentação do deserto da Judéia, superou aquela tentação com base na palavra de Deus, os 3 ataques das trevas caíram por terra, porque ele estava solidificado, consolidado, firmado, assentado na palavra do seu Pai. E aí ele vai para Galileia e tudo muda lá. As coisas começam a brilhar, as coisas começam a ser esclarecidas. E de repente, ele sai dali e vai lá no lago da Galileia. É o versículo que nós lemos aqui, a partir do verso 18. Diz assim: enquanto andava às margens do mar da Galileia, ou então do lago da Galileia. Veja o que acontece, ele está brilhando em Cafarnaum, mas decide ir para onde? Eu preciso ir lá no lago da Galileia. Eu preciso ir lá no mar da Galileia. E quando ele chega na beira daquele lago, ele começa a andar onde? Ele começa a caminhar na beira daquele lago. Então veja assim, a cena, Jesus caminhando e olhando para aquele lago. Agora veja, irmãos, qual foi a caminhada de Jesus ali? Será que essa caminhada foi aleatória? É claro que não, não é uma caminhada aleatória. Estou caminhando por caminhar. Também não é uma caminhada estética para contemplar o pôr do sol e a beleza daquele lago. Podia até ser. Não é uma caminhada relaxante. Não é bom caminhar na beira da praia? Quem já caminhou aqui na beira da praia? Ih, rapaz, só 3 pessoas, hein? Olha, vou pagar para você o Uber para você caminhar na beira da praia, hein? Nome de Jesus. Não é bom, Jeremias, a gente caminhar na beira da praia? Essa caminhada aqui, Simone, não foi essa caminhada relaxante. Poderia ser. Não é uma caminhada turística, ele chegou para morar ali e residir em Cafarnaum. Depois de pregar em Cafarnaum, transmitir a mensagem, ele também foi na sinagoga, expulsou um demônio. Agora eu vou ali dar uma caminhada turística na beira do lago de Cafarnaum. Poderia ser tudo isso, irmãos, porque nada disso é problema para nós, certo? Então você vai ter a sua caminhada turística, você vai ter a sua caminhada relaxante, você vai ter a sua caminhada estética para contemplar o pôr do sol assim no horizonte da praia. Será muito lindo isso e em nome de Jesus vai ser uma bênção na sua vida. Mas nesse dia aqui, irmãos,
Jesus não foi com essa direção. Jesus, quando caminhou na beira do lago, ele caminhou ali de forma intencional. O primeiro ponto que eu quero destacar aqui é isso, é uma caminhada intencional, objetiva e com propósito. Ele chegou ali com um propósito estabelecido no seu coração. Eu estou aqui com um propósito. Eu estou realizando a obra do Evangelho, eu estou realizando a implantação do reino de Deus, preciso de discípulos ao meu lado que eu vou treinar e vai continuar a minha obra nessa terra. Então, qual é a intenção de Jesus? Levantar daquele lago da Galileia aqueles que serão os seus sucessores, aqueles que serão os continuadores da sua obra. Ele é o iniciador, ele começou todas as coisas, mas colocou nas mãos desses discípulos a continuação da proclamação do Evangelho que ele mesmo começou a fazer entre nós. Então tem propósito, fala comigo, tem propósito. A caminhada de Jesus no lago da Galileia tem objetivo, é intencional. E agora a gente precisa se perguntar, nós não temos que imitar o nosso Jesus em tudo? O que é um discípulo imitador do mestre? Então aprende, irmãos, se ele foi no lago da Galileia caminhar com propósito, com objetivo, de forma intencional, como que você tem caminhado na sua vida? Como que eu tenho caminhado na minha vida? Será que eu estou caminhando de forma aleatória? Será que eu estou caminhando por caminhar? Não, eu vou caminhar por caminhar. Vou caminhar com outros propósitos? Não, a gente tem que perguntar isso. Qual é o propósito da minha caminhada? Eu sei o propósito pelo qual estou caminhando com Jesus, eu sei o propósito pelo qual estou caminhando no Evangelho, eu tenho certeza e convicção do propósito pelo qual estou caminhando no reino de Deus. Jesus tinha tudo isso na sua vida, ele sabe para que está caminhando ali, ele sabe o que foi fazer na beira daquele lago, e nós precisamos saber, irmãos, o que a gente está fazendo aqui, nessa vida e do lado de cá, da eternidade. Nós não podemos perder mais tempo, irmãos. Nós não podemos caminhar uma caminhada aleatória. A gente não pode fazer uma caminhada alienada. Estou caminhando, só caminhando. Estou caminhando porque estou caminhando. Caminhando porque alguém falou que eu tenho que caminhar. Caminhando porque disseram que é assim que tem que caminhar. Não, a gente precisa caminhar de modo intencional, com propósito, de modo objetivo. O mestre chegou naquele lago. Eu vou extrair pessoas daqui. Eu vou tomar pessoas desse lugar para transformar as suas vidas. Eu tenho um propósito nessa caminhada. Então tem um propósito. Esse é o propósito, irmãos, da nossa caminhada. Nós caminhamos em prol da redenção. Nós caminhamos porque Ele nos chamou para viver a caminhada da redenção, a caminhada da regeneração. A caminhada do Evangelho não pode ser uma caminhada aleatória e alienada. A caminhada do Evangelho é uma caminhada de propósito e de transformação. Vamos caminhar juntos, irmãos? Jesus passou aqui no Rocha. Melhor ainda, Jesus está aqui no Rocha, te chamando, venha caminhar comigo no centro do meu propósito. E o centro do meu propósito é transformar a tua vida, é fazer o reino crescer em você, é fazer você frutificar o reino de Deus nessa terra. Então a gente não pode caminhar, irmãos, uma caminhada alienada. Então Jesus caminhou ali com propósito. Em segundo lugar, é uma caminhada para encontrar pessoas e trazê-las para o reino de Deus. Ele foi ao encontro dessas pessoas. Eu vou esperar o Pai mandar essas pessoas aqui, e quando elas vierem eu vou falar do propósito do Pai na vida delas. Olha, eu vou esperar esses pescadores bater aqui de frente comigo uma hora o Espírito vai trazer esses pescadores ao meu encontro, então eu vou falar, ei, eu quero levá-los para o reino de Deus. Foi assim, irmãos? O que Jesus fez? Iluminou a Galileia com a proclamação do Evangelho, iluminou Cafarnaum com a proclamação do Evangelho, sacudiu Cafarnaum com a manifestação do poder do Evangelho que ele trouxe. Agora eu vou lá naquele lago, porque eu quero pegar pessoas ali e trazê-las para o meu reino. Irmãos, não é ficar assistindo um milagre, não é ficar
assistindo maravilha. Oh, Jesus fez milagre. Oh, Jesus fez maravilha. Jesus ressuscitou mortos. Jesus curou enfermos. Jesus expulsou demônio. Olha que lindo, Jesus caminhou sobre o lago da Galileia. Nosso relacionamento com o Evangelho não pode ser um relacionamento artístico. Que história é essa aí, pastor? Ah, que bonito, eu vi o filme de Jesus. Aí eu vi Jesus caminhando sobre o lago da Galileia. Ou então, o nosso relacionamento com o Evangelho não pode ser aquele relacionamento do The Chosen. Será que eu falei certo? Ah, que lindo aquela série, maratonei aquela série, vi todos os episódios, vi tudo que estava no The Chosen. Mas a realidade é, o que isso tem produzido na nossa vida, irmãos? O nosso relacionamento com o Evangelho não é de assistente e teórico. O nosso relacionamento com o Evangelho é viver uma vida dentro do reino de Deus. Ele passou ali e viu entre várias pessoas 4 pessoas para trazê-las para o reino de Deus, para arrancá-las do lago da Galileia e levá-las para dentro do reino de Deus. Para que essa igreja foi plantada nesse lugar? Para que a gente está aqui na quarta, no domingo? Para que a gente faz almoço? Para que a gente faz evento? Para que a gente se move para lá e para cá? Qual é o objetivo disso tudo? Qual é o propósito da caminhada do Sem Rocha? Trazer pessoas para o dentro do reino de Deus. E você é parte integrante disso. Amém? Ele caminha com propósito. Ele caminha com o propósito de trazer pessoas para o reino de Deus. E terceiro, é uma caminhada para mudar o rumo da vida daqueles que ele escolheu para si. Ele foi ali, Jeromim encontrou 4 discípulos entre muitas pessoas que estavam ali, e ele chama essas pessoas para mudar o rumo da vida delas. O que essas pessoas faziam no lago da Galileia? Elas viviam a pescaria. Mas o que significa viver ali no lago da Galileia, irmãos? Significa viver debaixo de uma baita opressão do Império Romano. No ano 63, os romanos pegaram a Palestina e anexaram o seu império. Fizeram uma reestruturação na Palestina, dividiram a Palestina, a Galileia para cá, a Judéia para lá, Itureia, Pérea, Samaria. Fizeram esse rearranjo geográfico. E aí o Império Romano, depois que se apossou da Palestina, impôs um pesado jugo de tributo que oprimia a vida desses pescadores. Trabalhar ali no lago da Galileia era pagar de 25% a 40% de tudo aquilo que eles produziam. Quem aguenta isso, irmãos? Você vê que imposto é um problema, não só de hoje, né? O imposto é um problema desde aquela época. Tudo que eles produziam, 25% a 40% tinha que ir para a mão do Império Romano, que oprimia as suas vidas. Além do mais, eles precisavam de pagar licença para trabalhar dentro daquele lago. Por isso, o que acontecia ali? Os pescadores tinham que formar cooperativas de pesca, para poder dar conta de tanto peso sobre as suas costas e sobreviver àquela opressão que o Império Romano colocava sobre as suas vidas. Aí algumas pessoas falam assim, não, Pedro e André, o seu irmão, sabe, Tiago e João, eles tinham lá uma empresa, eram empresários, eles tinham uma empresa e tocavam a sua vida. Isso é uma leitura equivocada do Evangelho. Deus vai te dar uma empresa, amém? Pode até dar, não tem nada a ver com isso. Era uma cooperativa para suportar o peso, o jugo, a opressão que estava nas costas deles. Então viver no lago da Galileia, estar ali no lago da Galileia significava viver debaixo de opressão das suas vidas. E o que Jesus faz quando ele chega ali? Ele faz uma caminhada para mudar o rumo de vida daqueles que escolheu para si. Era tempo, era hora de ser arrancado dessa opressão para viver a liberdade do reino de Deus e o Evangelho de Jesus Cristo, irmãos. Ele quer transformar a nossa vida, mudar o rumo da nossa história. Ele nos chamou para viver livres dele. A opressão do inferno, a opressão do mundo, a opressão das trevas, nada disso, irmãos, é mais parte da nossa vida, porque no Evangelho, no reino de Deus, a caminhada é para mudar o rumo da nossa vida. Opressão nunca mais. O Império Romano nunca mais.
podiam oprimir esses pescadores do lago, porque agora eles estão vivendo uma nova vida no reino de Deus. E essa caminhada, irmãos, que nós queremos para as nossas vidas. Então, enquanto caminha nesse lago, o texto é muito enfático quando diz assim: e ele viu, verso 18 ainda, enquanto andava às margens do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e André. E aí a pergunta é a seguinte: como que Jesus viu essas pessoas? Veja o que nós estamos revelando ou tocando aqui. Ele faz uma caminhada com propósito. Ele está andando na beira do lago da Galileia com propósito. E quem caminha com propósito, quem caminha de forma intencional, quem caminha de forma objetiva, sempre vê, sempre enxerga, sempre contempla. Ele está caminhando na beira do lago e vê, enxerga algumas pessoas dentro daquele lago. Então, quem caminha com propósito sempre tem uma visão. E eu coloquei aqui, ele vê pessoas. Qual é a visão que ele tem ali? Ele contempla pessoas. Ele vê pessoas que têm uma identidade própria, que será mudada para uma nova identidade do reino de Deus. Ele caminha e vê. O que ele vê ali, irmãos? Naquele lago. O texto bem claro, quando a gente olha, é que ele vê 4 pessoas. Agora se pergunta, o que ele tinha ali para ver naquele lago? Vamos pensar? Tinha as montanhas que cercavam aquele lago. Tinha o espelho d'água, que era muito bonito contemplar. Tinha toda a movimentação pesqueira daqueles que estavam ali. O comércio, a economia fluía nas margens do lago da Galileia. Ele tinha ali as redes para ver, os barcos para ver, tinha muita coisa para ver. Mas o que ele viu? Viu pessoas. Ele vê pessoas. Ele não está preocupado com a estrutura do lago, ele não está preocupado com a rede, ele não está preocupado com o barco, ele não está preocupado com o comércio que é feito ali, ele vê pessoas. E o nosso olhar, irmãos, não pode ser para nada a não ser pessoas. É muito bom estar aqui nessa estrutura, amém? É muito bom estar aqui no ar-condicionado, é muito bom estar aqui nessa cadeira acolchoada, é muito bom a gente ter estruturas. Mas reino de Deus, irmãos, em primeiro lugar não vê estruturas. Reino de Deus vê pessoas. E vê pessoas que necessitam de quê? Necessitam de uma mudança para uma nova identidade no reino. Ele vê pessoas que têm identidade própria, que será mudada para uma nova identidade do reino. Ele está aqui nessa noite. E ele não quer saber de plataforma, ele não quer saber de estrutura, ele quer saber de pessoas, ele quer saber de você, ele contempla e vê você, que tem uma identidade própria, igual esses discípulos, ou pré-discípulos tinham. Ele vê pessoas, então, que necessitam do Evangelho, vê pessoas que têm uma identidade própria. Quem que ele viu? Simão, André, Tiago e João. Quem são essas pessoas? Elas têm a sua própria identidade, têm identidade própria. Mas essas pessoas que ele viu lá, necessitam receber uma nova identidade do reino. Por isso o texto mostra aqui, de maneira bem intencional, que ele viu Simão Pedro. Pedro nunca foi o nome de Pedro, não, ele só tinha um nome. Qual era o nome dele? Simão. Simão Bar-Jonas, Simão filho de Jonas. Quando Jesus trouxe esse homem para o reino, Jesus deu a ele uma nova identidade. A partir de agora, você será chamado de Cefas, você será chamado de Petros, você será chamado de Pedro. Ele tinha uma identidade, irmãos, quando chegou no reino de Deus, mas quando entrou no reino de Deus, Jesus deu para ele uma nova identidade no reino de Deus. É essa nova identidade que Jesus quer dar para você aqui hoje, não é amanhã e nem depois não, é hoje. Ele quer te dar uma nova identidade do reino. Ah, pastor, mas eu sou assim mesmo, eu tenho a minha personalidade, eu tenho a minha identidade. Amém, porque você é uma pessoa. Mas Ele quer te dar uma nova identidade do reino, uma nova identidade do Evangelho, e é uma identidade transformada pelo poder
poder do Evangelho de Cristo. Quem quer ser o Simão Pedro aqui nessa noite? Você chegou aqui como Carlinho de quê? Você chegou daqui como George de quê? Você chegou aqui como Wallace de quê? Você chegou aqui como Adriana de quê? Não importa agora a sua identidade, porque essa identidade será transformada para uma nova identidade do reino de Deus. E é tão maravilhoso, irmãos, quando ele começa a pegar na nossa identidade, começa a quebrar, começa a moldar, começa a reestruturar para dar uma nova identidade no reino de Deus. Esses meninos eram filhos do trovão. Tiago e João, com eles não tinha tempo ruim não. Quando eles foram passando em Samaria, os samaritanos não quiseram receber Jesus, eles vieram cheios de poder, cheios de unção, cheios de glória. Jesus, você quer que a gente mande fogo nesses samaritanos para consumir eles? Ô filhos do trovão, no reino de Deus não é assim não. No reino de Deus, essa identidade aí, não tem nada a ver com o reino de Deus. De que espírito vocês são? Eu não vim destruir os homens não, eu vim transformar os homens e dar a eles uma nova identidade. Mas eles se rejeitaram Jesus, não tem problema, porque no momento certo, eles serão transformados pelo poder do Evangelho. Sabe o que Jesus fez? Mandou Filipe em Samaria, e lá em Samaria, aqueles que rejeitaram Jesus, viveram um grande avivamento no reino de Deus. Ele quer te dar uma nova identidade, mudar a sua maneira de pensar o mundo, mudar a sua maneira de se comportar no mundo, mudar a sua maneira de sentir o mundo. Tudo isso tem que ser transformado pelo Evangelho do mundo. O Evangelho do mundo não, pelo amor de Deus, para com isso, está amarrado. Pelo Evangelho de Cristo, a sua mentalidade já não é mais a sua mentalidade, é a mentalidade de Cristo, porque Ele nos deu uma nova mente, a mente de Cristo. O seu sentir já não é mais o sentimentalismo, o seu sentir é o sentir do Evangelho de Cristo no reino de Deus. E o seu agir, eu ajo do jeito que eu quero, não. Nós somos discípulos, nós agimos do jeito que Jesus quer. Isso é nova identidade. E esses começaram assim no reino. Você pensa que o discipulado foi mole? Pegar 12 pessoas diferentes, com identidade diferente, com mentalidade diferente. Vem cá, 4 pescadores, Jesus está passando em Cafarnaum. Ô Mateus, chega aí. Rapaz, que furada que Jesus fez chamando Mateus. Pô, você vai botar esse cara do nosso lado? Esse cara cobra imposto da gente, trabalhando para ele mesmo, mas ganhando dinheiro nas nossas costas, através do imposto que o Império Romano cobra da gente. Você vai botar esse cara do nosso lado? Ih, rapaz, esse cara aqui não dá para ficar aqui não, porque ele é um publicano. Aí Jesus continua, ô Zelote, vem cá. Jesus, você vai botar esse Zelote aqui, era um revolucionário. Eu ia citar um nome aqui, mas não vai dar, porque vai ficar, vai dar problema de ideologia política, mas deixa para lá. É um revolucionário, o camarada pegava espada para derrubar o Império Romano, arrumava emboscada para matar soldados. Eles queriam derrubar o Império Romano, a força da espada e a força do braço. Jesus, chega aí, Zelote, porque agora eu vou te ensinar uma nova revolução. Você quer fazer revolução aqui, nessa terra? Você quer libertar o seu povo do jugo romano? A primeira revolução que você precisa é na sua identidade. Eu vou revolucionar a sua identidade. Eu vou transformar a sua vida e a sua identidade. Aí sim você vai viver uma verdadeira revolução espiritual. Então pega esses camaradas com uma identidade, sabe, selvagem, uma identidade rústica. É assim que ele chega no reino de Deus, querendo arrancar a orelha, querendo descer fogo do céu. E quando passa na nova identidade, os filhos do trovão é transformado. Aí João funda a igreja, implanta a igreja, aí escreve carta. Ele não quer mais matar pessoas, ele fala assim: filhinhos, mais uma vez vos digo, amai-vos uns aos outros. Mas você não tem moral para falar isso, você queria matar os samaritanos. Pois é, eu queria, mas Jesus transformou a minha identidade, e agora eu aprendi o que é viver a essência do amor na prática de uma nova identidade de Jesus Cristo. Quem quer isso aí, pega isso aí nessa noite. Jesus veio para mudar, irmãos, a nossa identidade. E caminhando para o final, Jesus, além de caminhar com essa intenção, Ele vê, e Ele te viu aqui hoje. Toda essa estrutura aqui é apenas um jeito que Ele tem para te atrair aqui. Uma luz, talvez, um telão, isso tudo aí é secundário, porque Ele está vendo você aqui hoje.
E Ele sabe como é que você está aqui hoje. Ele sabe como eu estou aqui hoje. O que eu falar isso, irmãos? Isso é, em primeiro lugar, na minha história, no meu contexto de vida. Então a gente vivencia uma série de angústias, uma série de batalhas. A gente vivencia uma série de complexidades da nossa vida, desafios, pelejas, igualzinho esses discípulos viveram. Mas a gente às vezes se esquece que Jesus está vendo a gente dentro desse cenário que a gente está vivendo. Aí quando ele chama esses 2 discípulos, chega aí Pedro, chega aí Simão, que agora você vai ser Simão Pedro, chega aí André. O que Jesus faz aquele lado, irmãos? Ele chama esses 2, já tenho 2 aqui comigo. Uau, que progresso, né? 2 do lado dele. Mas sabe o que ele faz? Olha o que diz o verso 21. Indo adiante, viu outros irmãos, Tiago e João. Então como é que é a cena aqui? Ele chega no lago e começa a caminhar. E contempla esses 2 irmãos, os primeiros, Simão e André. E aí o que ele faz? Pô, só arrumei 2 hoje. Sabe de uma coisa, eu vou voltar. Ou então eu vou parar. O que ele fez? Indo adiante. E quando ele vai adiante, ele encontra, Eduardo, mais 2 discípulos. O que era 2, agora é 4. Ele continua indo adiante, porque ele sai do lago da Galileia, e no capítulo 10 ele já tem 12. Depois ele já tem 70. Depois ele já tem 120. Depois já tem 3.000, 5.000 e milhões, milhares de milhares espalhados em toda a terra. E isso começa, irmãos, com uma atitude simples, mas que muda toda a história. Ele começa caminhando no lago e vai adiante. O que isso significa? Caminhar com Cristo, irmãos. Caminhar com Cristo significa sempre seguir em frente. Caminhar com Cristo significa avançar. Caminhar com Cristo significa prosseguir. Veja, a caminhada de Jesus não foi assim: eu vou, mas eu volto. Ou então a caminhada de Jesus foi assim: eu caminho e fico parado. Jesus, ele caminha sempre adiante. Isso significa que a caminhada de Jesus é sempre avanço. A caminhada de Jesus é sempre progresso. E Deus te pegou aqui nessa noite para dizer: eu quero que você caminhe para frente. Deus me trouxe aqui para dizer assim: Fábio, chega de caminhar para trás. Fábio, chega de ficar estagnado. Fábio, chega de ficar zigue-zagueando. Caminhe em frente. Vá adiante. Isso é muito duro, irmãos. Isso daqui que a gente está falando é uma dureza que, em primeiro lugar, abala a minha vida. Porque às vezes eu estou dentro dos meus cenários e tenho que resolver problemas de lá. Pastor, tem um negócio aí que você precisa resolver administrativamente, mas meu Deus, daqui a pouco o Senhor tem a irmã que precisa de oração, porque passou enfermidade lá na casa dela, o outro irmão com dificuldade, outro irmão, enfim, vai se avolumando, várias coisas diante de nós, várias batalhas, várias pelejas, mas aí a gente ouve a voz de Deus dizendo assim para a gente: vá em frente. Ah, Jesus, mas eu quero descansar um pouquinho, está muito difícil, está muito pesado, está muito dificultoso. Vá em frente, prossiga, avança, porque foi Ele que nos chamou, irmãos, para viver uma nova vida no reino de Deus. Agora, qual é a resposta que a gente vai dar para Ele aqui hoje? Nós estamos diante de uma grande decisão. Qual é a resposta que a gente vai dar para Ele aqui hoje? Tudo isso que Ele fez gerou uma resposta dessas 4 pessoas. O texto diz assim: e disse Jesus: segue-me. E qual foi a resposta? Imediatamente deixaram a gente e seguiram. Mais à frente: ei, Tiago, João, segue-me. Deixaram o barco e a companhia do Pai e fizeram o quê? Seguiram. Veja isso, não é isso que está nos versículos que seguem dentro desse texto? Olha o que diz
no verso 20, no mesmo instante, eles deixaram a rede e o seguiram. No verso 22, e ele deixando imediatamente o barco e o pai, e o seguiram. Qual foi a resposta, irmão, que essas pessoas deram para Jesus? Uma resposta imediata. Porque o destino eterno deles estava em jogo. A vida eterna deles estava em jogo. E quando a gente lida, irmãos, com vida eterna, nada pode tomar lugar, nada se torna mais imediato do que isso. A gente está fazendo um curso sobre igreja em células, que é igreja no templo e no lar. O que é igreja em célula? É igreja nos lares. É a igreja vivendo aquilo que se viveu lá no princípio em Atos dos Apóstolos. A igreja estava no templo e estava nas casas. E aí, quando a gente começa a fazer o curso, a primeira coisa que a gente é colocado a ver é um pedaço de um filme, um navio gigante. O navio está navegando ali no oceano, há uma explosão naquele navio. E aí, aciona a guarda costeira dizendo que houve um acidente no meio do oceano. A guarda costeira começa a fazer a localização dos navios que estão à volta e descobre um navio chamado Corpus Christi. E aí descobre esse navio com todo equipamento de socorro. Tinha bote, tinha gente especialista, tinha tudo. E aí esse barco que foi acionado para salvar, para acolher aquele pessoal que estava morrendo no oceano, se negou a atender o pedido. Por quê? Porque disse assim, a gente não vai colocar o nosso navio no perigo desses piratas que tem por aí, fica saqueando os mares. E aí o navio Corpus Christi, com um pessoal capacitado, com um pessoal altamente treinado, com vários botes de salva-vida, lançou apenas 3 botes. E no meio do oceano, uma multidão que sofreu aquele acidente morreu afogada, porque o Corpus Christi não atendeu o chamado da guarda costeira. Aí dentro do navio, os marinheiros estão lá discutindo. Olha que coisa incrível, a gente fica muito impactado quando assiste esse vídeo de 11 minutos. Lá dentro do navio, os marinheiros, os especialistas estão discutindo como salvar pessoas. Enquanto as pessoas estavam morrendo no oceano, eles estavam lá no ar-condicionado, com aquela roupa de marinheiro muito alinhado, muito refinada, e eles estavam lá, olha, a melhor maneira de você prestar o salvamento nessas condições, é você seguir esse protocolo aqui. Aí outro dizia, não, esse protocolo aqui já não é tão mais viável, você tem que seguir esse protocolo aqui. Enquanto eles discutiam no ar-condicionado, enquanto eles discutiam lá no navio Corpus Christi, a melhor maneira de salvar pessoas estavam morrendo afogadas. E eles estavam debatendo a teoria da salvação. Aí a gente sai esmagado daquele vídeo e pensa assim, meu Deus, eu fico com tantas teorias, eu fico buscando a melhor maneira, a melhor estratégia, enquanto isso pessoas estão morrendo ao nosso lado, com o seu destino eterno decidido nas trevas eternas. Aí um dos pastores que viveu uma grande transformação na sua vida, ele conta o testemunho, que ele estava na igreja e de repente ele tem uma visão, e nessa visão ele vê uma multidão chegando em sua direção, mas ninguém conseguia chegar a ele, porque caía no abismo e no buraco. E aí ele entendeu que era preciso colocar os botes na rua, era preciso empregar todas as ferramentas necessárias para responder o chamado do mestre. O chamado da guarda costeira não foi atendido pelo navio Corpus Christi, que representa a igreja, os discípulos de Jesus. Mas nós queremos, irmãos, atender esse chamado aqui hoje, nas nossas vidas. E o primeiro chamado é o chamado que decide a nossa vida, decide a nossa história, porque quando eu sou transformado e recebo essa regeneração, eu me torno uma ferramenta poderosa a levar pessoas ao encontro de Cristo. Esses 4 responderam imediatamente, porque, irmãos, a caminhada com Cristo exige o desapego. Quando a gente se desapega para viver o extraordinário na nossa vida. Eu coloquei aqui, para viver o novo, experimentar a transformação e atingir o pleno propósito de Deus, é necessário desapego em níveis de dificuldade. Simão e André deixaram a rede,
é mais fácil deixar uma rede, não é? Vou deixar a rede, não é tão fácil assim, mas deixaram a rede. Tiago e João tiveram que deixar o barco e a doce companhia do seu pai. Tiveram que desapegar daquilo que é difícil para viver o novo, experimentar a transformação e atingir o pleno efeito do Evangelho em suas vidas. Qual é a resposta que você tem para Jesus aqui nesta noite? Qual é a resposta que você vai dar? A gente já sabe todas as teorias, a gente conhece todas as teorias, mas é hora de a gente jogar o bote, porque tem muitas pessoas que precisam ser impactadas, e as primeiras pessoas que precisam ser impactadas sou eu e você, com a transformação do Evangelho de Cristo. Foi um discipulado onde eles viveram aflições e maravilhas, e tudo isso conduziu o aperfeiçoamento de suas vidas, para servir no reino de Deus com excelência e impacto no mundo. Se coloque de pé nessa noite. Vamos a um louvor.